Mateus capítulo 5, a partir do verso 1, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deixa aberto aí, vamos fechar os olhos e vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, diante da sua santa presença nos colocamos essa noite. Senhor, estamos diante do mais rico conteúdo cristão em toda a Bíblia. Estamos diante, Senhor, do maior conjunto doutrinário, prático para a vida da igreja, Senhor. E nós sabemos que sem a inspiração divina, sem o auxílio do Espírito Santo, são apenas palavras vãs e mortas. Ajuda-nos na nossa fraqueza, compreender a grandeza, Senhor, dos Teus ensinamentos. Pai, o Verbo precisa encarnar essa noite. Suas palavras precisam ser espírito e vida, mais cortantes que espada de dois gumes, que penetra até juntas e medulas, alma e coração. Que haja demonstração da graça de Deus aqui essa noite. Temor, quebrantamento. Que o Espírito abra o nosso entendimento e nosso ouvido para entendermos as suas sãs doutrinas e crescermos na graça e no conhecimento. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. O que é importante fazer antes de nós entrarmos no sermão? Talvez muitos de vocês estão ansiosos para entrar no sermão. Querem saber a respeito das bem-aventuranças. Talvez você está doido para saber o que quer dizer bem-aventurado os pobres de espírito. Talvez você está ansioso para saber a respeito do adultério, que compõe o sermão do monte. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, quem olhar para uma mulher com intenção impura e a desejar no seu coração, já adulterou com ela. Talvez você está curiosíssimo ou aflito para saber o que de fato isso quer dizer, né? Amar, né? Ouviste o que foi dito, amai os seus amigos e aborrecei, odiai vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. E você está ansioso para saber o que significa isso. E você quer entrar logo nessas doutrinas e quer aprender de fato o que significa isso. Mas para nós termos o entendimento completo do Sermão do Monte, e ele é um sermão que representa muito nas Escrituras, é o maior sermão de todos os tempos, é o conjunto doutrinário cristão mais sólido, denso, prático, que já foi escrito. Ele não pode ser exposto, ou ele não pode ser pregado de qualquer maneira. Nós devemos fazer um estudo sobre o sermão num todo primeiro. Devemos saber o pano de fundo, a parte histórica, bíblica, religiosa, da época e do momento, para aprendermos a peculiaridade deste sermão. Então é necessário fazer uma exposição introdutória satisfatória. Você precisa compreender a introdução, do que se trata esse texto. O que é o Sermão do Monte? Por que se chama Sermão do Monte? Quanto compreende o Sermão do Monte? Mateus 5, 6 e 7. Por que ele tem tanta importância? Porque tem sido feito várias palavras introdutórias antes que entremos no Sermão do Monte. Todas essas questões, todas essas indagações, ou essas afirmações são importantes. Esse é um sermão de muita envergadura. Através dos séculos, ele tem tomado um lugar de honra no coração dos cristãos. Desde que ele foi pronunciado por Jesus, há mais de 2000 anos atrás, ele tem tido um lugar de destaque, de honra no coração, nas pregações, no estudo, em toda a literatura cristã ao longo desses 2000 anos.
O Sermão do Monte também tem tido muito respeito pela linha secular. Você, se estudar a história política, você vai ver muitos discursos presidenciais ou parlamentares tendo citações do Sermão do Monte. Ele também traz admiração e fascínio do mundo secular, dos ímpios. Principalmente nos Estados Unidos da América, você vai ver muitas confissões presidenciais, discursos presidenciais com citações da ética e da moral que alguns veem e enxergam no Sermão do Monte, proclamado nos seus discursos. O Sermão do Monte tem tido um destaque excelente. Mas nenhuma outra parte da Escritura tem sofrido tanto erro de interpretação, tanta distorção exegética, hermenêutica, como o Sermão do Monte. O Sermão do Monte também trouxe muita polêmica teológica ao longo da era cristã. Para você ter uma ideia, através do Sermão do Monte é que se promulgou a ordem franciscana, né? Você conhecer no século XIII São Francisco de Assis, por causa de uma menção do Sermão do Monte, de uma beatitude, de uma bem-aventurança, bem-aventurado os pobres do espírito. São Francisco de Assis interpretou que a pobreza física, que despojar dos bens materiais era sinônimo de piedade. E ele tirou essa ideia do Sermão do Monte, uma interpretação errônea da declaração de Jesus, quando diz: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então ele acreditava que a pobreza física, ele interpretava esse pobre de espírito como pobreza física, como abstenção de conforto, luxo, bens materiais. E ele acreditava que ao abdicar de bens materiais, ele estava ingressando no reino dos céus. Era uma maneira de ser aceito no reino dos céus, ou uma maneira de demonstrar piedade. Daí então vem a ordem franciscana, e você pode notar ao longo da história, principalmente de orientação católica romana, vários clérigos, vários segmentos da Igreja Católica pregando, incitando a pobreza, dizendo que a pobreza é sinônimo de espiritualidade, de santificação, é sinônimo de humildade, de piedade. E isso é um erro crasso na interpretação do Sermão do Monte, mas que, infelizmente, leva consigo este erro até nos dias de hoje. Você pode ver padres, ou você pode ver clérigos, ou até fiéis franciscanos, eles abrem mão do conforto, achando que isso seja causa de piedade. Então, devemos ter cuidado com isso. E o Sermão do Monte tem trazido, por causa da má interpretação, muitos erros. Lembrando que uma heresia, o que é uma heresia? A heresia é a distorção da verdade. A heresia é a corrupção da verdade. Só que a heresia baseia-se numa verdade. Você deve entender que a heresia, ela é uma verdade bíblica, canônica, cristocêntrica, só que sutilmente distorcida, sutilmente corrompida, trazendo assim a heresia. Como que se iniciam as heresias? Quando determinado segmento enfatiza demais uma doutrina em detrimento da outra. É onde nós encontramos que é o mais comum no meio cristão, os extremos. E quando uma pessoa pende para um extremo demais, ela comete uma heresia. Ela enfatiza, ela defende uma verdade absoluta, mas em detrimento de outras, em agravo de outras, com sacrifício de outras. E isso são heresias. Você vê grandes seitas que têm como pedra angular Cristo, mas sutilmente distorcido na sua doutrina prática.
trazendo heresias. Como então podemos evitar esses erros? Como podemos evitar o erro na interpretação do Sermão do Monte? Como nós podemos saber de fato o que Jesus está ensinando? No que consiste esse sermão? No que consiste esse compêndio doutrinário neotestamentário, cristocêntrico e evangelical? Como nós podemos evitar esse erro? Estudando todos os detalhes da Escritura a partir do todo. É assim a famosa frase: texto sem contexto é um grande pretexto para uma heresia. Nós não podemos jamais analisar um texto apenas na parte particular. A interpretação sempre deve partir do geral para o particular. Quando você interpreta um texto apenas isolado, despido do seu contexto ou do geral, você pode cometer uma heresia. Regra da hermenêutica, por exemplo: para interpretar um texto, você quer interpretar João 8, versículo 30. Você vai ter certeza do significado daquele texto quando você cumprir uma regra da hermenêutica. A interpretação de um texto baseia-se em versículos anteriores ao texto e posteriores ao texto. Assim você chega na conclusão, ou você chega no significado real e verdadeiro daquele texto. Então, quando você tem dúvida de alguma afirmação da Escritura, de algum texto, Deus se arrependeu de ter feito o homem, Gênesis 6, a letra mata, o espírito vivifica, quer dizer que estudar demais a Bíblia mata, será que é isso? Eu tenho dúvida quanto a esse texto. Como eu vou interpretá-lo corretamente? Você retrocede alguns textos anteriores e você avança alguns textos posteriores àquele texto. Aí você tem a interpretação clara. Então o Dr. Lloyd Jones ensina, traz uma afirmativa interessante, né? Nós estudamos a passagem do geral ao particular, do todo ao uno. Assim nós interpretamos. O Sermão do Monte não é a única coisa que Cristo ensinou. Então, para ter a ideia total do que é o Sermão do Monte, você deve saber o que mais Cristo ensinou antes do Sermão do Monte e depois do Sermão do Monte, e depois passando o bastão aos apóstolos, as epístolas paulinas, petrinas, joaninas e o Apocalipse. Então você tem um entendimento do todo, do geral, para você aplicar no particular. Geral, toda a Bíblia, todo o Novo Testamento. Particular, o Sermão do Monte. Assim nós evitaremos erros crassos. Então não se apresse em querer chegar. Pastor, eu estou ansioso para saber a primeira bem-aventurança, a primeira beatitude, a primeira, felizes, que é o significado de bem-aventurados. Calma, o obstáculo é muito grande. Vamos fazer igual o Lloyd Jones. Quando um atleta se depara diante de um obstáculo muito alto, ele não consegue transpassá-lo. O que ele faz? Retrocede um pouco, dá uns passos, pega impulso e salta o obstáculo. O Sermão do Monte é uma grande muralha. Então nós precisamos saber um pouco do pano de fundo, do pano histórico, ir um pouco para o princípio geral, para nós então sabermos o principal. Então devemos ter cuidado e ir devagar, do geral, toda a Escritura, ao particular, o Sermão do Monte. Começaremos então com alguns aspectos gerais do Sermão do Monte. A primeira coisa a considerar é o pano de fundo do sermão, é o contexto histórico do sermão. Precisamos saber qual era a realidade presente e atual com que o Sermão do Monte foi pronunciado. Em que época, em que contexto político, bíblico, geográfico, histórico, para nós entendermos o porquê o Senhor pronunciou o sermão e o que ele quer dizer.
Se queremos interpretar corretamente o Sermão do Monte, então devemos saber qual é o seu pano de fundo e quais são os seus pontos de vista. Então nós vamos analisar aqui, antes de entrarmos no sermão, vamos olhar aqui o pano de fundo, ou de um ponto de vista bíblico, político e religioso. Qual era o ponto de vista, ou qual era o contexto político da época, bíblico da época e religioso? Sem essas três coisas, nós não vamos ter uma visão profunda do Sermão do Monte. Então vamos analisar o Sermão do Monte de um ponto de vista bíblico, político e religioso, ok? Começaremos então pelo aspecto bíblico. Pelo aspecto bíblico. O Sermão do Monte, ele está situado no Evangelho segundo o relato de Mateus. O Sermão do Monte na íntegra, há trechos dele em Lucas capítulo 6, mas na íntegra, o Sermão do Monte só se encontra no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento e é o primeiro evangelho dos 4 evangelhos. E ele não está ali por acaso, porque ele está logo nos capítulos iniciais do Novo Testamento, porque ele está em Mateus, e porque que Mateus é o primeiro evangelho a ser citado. Vejam o contexto bíblico da época. Israel estava há 400 anos sem receber profeta. 400 anos que Deus não falara com o seu povo por palavra, quer escrita, quer falada. 400 anos sem enviar um mensageiro. 400 anos guardando silêncio. Então toda a nação de Israel estava ainda sob as profecias do antigo concerto. Eles aguardavam o cumprimento das profecias e principalmente do que diz respeito ao nascimento, à vinda, à aparição do seu Messias. Qual é o propósito de Mateus? Qual é o propósito desse livro ter sido escrito e o Sermão do Monte está inserido nele? Ele queria provar que o silêncio de Deus havia sido quebrado. Ele queria provar que Deus agora falava novamente com as pessoas. E ele queria provar que ele fez isso com a vinda do Messias. E o Messias era exatamente Jesus Cristo. Se você ler, estudar, Mateus é o evangelho mais judaico dos 4 evangelhos. É um evangelho com uma escrita especialmente dirigida para o povo de Israel, para o povo judeu, para o contexto habitual, histórico, religioso dos judeus. É uma linguagem que o judeu assimilava facilmente o conteúdo de Mateus. Então a ideia era dizer, olha, o silêncio foi quebrado, o profeta foi enviado preparando o caminho do Messias. Esse Messias já está na terra e esse Messias é o Cristo. Havia, porém, todavia, não só os fariseus legalistas, saduceus, havia um remanescente fiel que era guiado pelo Espírito, que esperava o cumprimento das profecias, esperava pelo Messias. Você pode ver Ana, a profetisa que ficava no templo, Simeão, o velho, um senhor, eles esperavam, e eles veem o cumprimento disso. Tanto é que Simeão pega o menino Jesus no colo, ele consagra o menino e diz, agora despede o teu servo, porque os meus olhos já viram a salvação. Então o propósito principal é anunciar a este remanescente que aguardava as profecias, que Deus já havia cumprido todas as suas profecias, as suas promessas, em Cristo, no Messias. Esse era o pano de fundo bíblico. Esse era, o novo reino estava começando a ser instaurado. O silêncio havia quebrado. Só que eles tinham que entender que era através de Jesus, o qual eles negaram.
Por essa razão é que nesse evangelho encontramos mais citações do Antigo Testamento do que qualquer outro, do que nos três juntos. Se você faz um estudo preciso de Mateus, você vai ver que ele contém citações ou profecias ou referências do Antigo Testamento mais do que os outros três evangelhos juntos. Mateus é o vínculo do Antigo Testamento com o Novo. É o vínculo essencial, é a chave para ligar. Uma coisa que os judeus ortodoxos contemporâneos, atuais, não receberam, não rejeitaram. Mas estudando Mateus a fundo, à luz do Antigo Testamento, você vai ver que tem uma conexão absurda. E é nesse Evangelho Mateus que se encontra o Sermão do Monte. O Sermão do Monte contém o programa de governo do Messias, que agora havia chegado. O rei dos judeus havia chegado, mas o seu povo não tinha ideias muito claras da natureza deste reino. Por isso ele foi proclamado. Porque Jesus primeiro veio às ovelhas perdidas da casa de Israel. Veio primeiramente para o povo de Israel. Veio primeiramente para o povo judeu. Então, era necessário todas essas citações veterotestamentárias para que eles entendessem e recebessem o Messias. Então, quando ele chega, todo esse contexto de Mateus os preparariam para receber o programa do governo do Messias. Eles deveriam ver em Jesus e identificá-lo à luz das profecias de Mateus, da conexão que ele faz com o Velho Testamento, enxergá-los e reconhecê-los como Messias. E ao proclamar o sermão, era o programa de governo do seu reino. Segundo, o aspecto político agora. Vamos para o aspecto político. Então esse era o pano de fundo bíblico. Vamos ver agora o aspecto político da época do Sermão do Monte. O que a maioria dos israelitas esperavam do seu Messias? O que os judeus, desde as descendências de Davi, Salomão e dos reis em diante, quando Jerusalém foi criada, inaugurada, e Israel tornou-se uma potência, e depois sofreu baixas e derrotas, todavia, sob uma promessa de um Messias redentor, restaurador e libertador. O que eles esperavam? O aspecto político. O que a maioria dos israelitas esperavam do Messias? Qual era o contexto político que encontrou Cristo ao pregar? Eles estavam esperando um líder militar e um líder político. Eles esperavam que o Messias fizesse uma reforma política, igual no Brasil, estamos esperando um Messias que há de fazer uma reforma política, vai ser o anticristo. Uma reforma militar. Eles entendiam que o Messias viria, guerrearia contra César, tiraria o jugo de Roma de sobre Israel, e Israel teria glórias maiores que teve na época de Davi e de Salomão, onde o reino nunca encontrou tanto sucesso financeiro, político, social, geográfico como antes. Foram os reinos mais robustos. Então eles acreditavam que o Messias viria para fazer uma reforma política, social, econômica. Achavam que ele seria um líder militar que venceria e derrotaria Roma, como até então era comum, reinos lutarem contra si pelo poder, e o vencedor da batalha entrar no poder. Eles criam que com a vida do Messias iriam experimentar glórias maiores, financeiras, políticas e militares, do que na época de Davi e Salomão. É nesse contexto político que Cristo aparece na Palestina. Devemos crer então, o quê? Imagina, quando ele começa a fazer sinais em toda a Galileia,
e prodígios como nenhum outro fez. Ele então já ali era aclamado como Messias. Despertou no mínimo a dúvida de todo mundo sobre o Messias de fato, das profecias. Mas quando ele sobe e começa a discursar o Sermão do Monte, imagina a frustração que foi para os judeus. Com certeza um sermão daquela qualidade, um sermão com aquela potência, um sermão munido de tanta graça, ao ponto de no final eles dizerem, e se admiravam da sua doutrina, porque não ensinava como os escribas, mas como tem autoridade. Então eu acredito que foi um misto de admiração, porque havia muitos leigos, muitos pobres, e um misto de frustração, decepção, ao dizer aquelas palavras, anti-guerra, anti-reforma, antissociais, mas palavras que falavam ao íntimo do coração. Então foi esse o contexto, né, do sermão. Os ideais e as propostas ditas no sermão eram totalmente contrárias àquelas que muitos judeus esperavam. Eles esperavam um discurso daqueles que era feito em Berlim, o templo do nazismo, de Adolf Hitler, um discurso triunfalista, um discurso positivo, um discurso de vida ou morte pela pátria. Mas não foi esse um discurso. O discurso de Jesus no Sermão do Monte foi dócil, foi de reconciliação, foi de submissão, sujeição, foi de jogar a toalha e jogar as espadas. Então era diametralmente oposto ao que os israelitas da época esperavam. As ideias e princípios contidos no Sermão do Monte eram predominantemente internas e espirituais. Não havia nada no Sermão do Monte, nada de reforma política, social ou econômica. Eram reformas interiores, eram reformas na maneira de pensar do homem, no coração do homem, no interior. Este sermão, a proposta de Cristo, não veio alterar em absolutamente nada o aspecto físico, científico, econômico da nação. Então, deve ter sido um choque. Aqui no sermão, ele exalta aqueles que todo mundo despreza. E ele despreza no sermão aqueles que todo mundo exalta. Foi um sermão paradoxal. Foi um sermão que a mente humana não pôde receber. Um sermão que diz, bem-aventurados que choram. Como que uma mente humana, carnal, vai entender isso? O quê? Bem-aventurado, melhor, ditoso, correto é o que chora. Mas a sociedade prega que bom é o que ri. Então você imagina esse sermão. Então ele exalta os pobres, exalta os publicanos, as meretrizes, os pecadores, e rejeita a classe aristocrata, oligárquica, a casta também, a casta farisaica, e rejeita. Olha o pano de fundo político do sermão. Primeiro bíblico. Imagina assim os fariseus, 400 anos sem falar e manda esse cara? Hã? 400 anos sem falar e ele se declara um Messias, filho do carpinteiro de Nazaré, Galileu, povinho, gentinha. Contexto político. Achavam que ele ia vir no esquadrão de cavalo branco. E iam libertar Israel da servidão romana. Então eles tiveram essa frustração. Mas tudo se define nessa frase. Mateus capítulo 25. Jesus está sendo colocado diante de Pôncio Pilatos. Jesus está conversando com ele. E Pilatos pergunta, você é rei?
a resposta e o resumo do Sermão do Monte consiste na resposta que Jesus deu. O meu reino não é desse mundo. Não sabes tu que se o meu reino fosse desse mundo, os meus seguidores pelejariam por mim? Todavia, o meu reino não é desse mundo. Nisso consiste o Sermão do Monte. O reino dele não é daqui. Os tronos não estarão aqui. As riquezas não estarão aqui. O reino consiste apenas na mudança do pensamento dos homens. Por isso, nós, como cidadãos do reino, não podemos aceitar esse mundo. Agora você está vendo por que tem tanto versículo na Bíblia que fala mundo e as coisas de Deus. Coisas de Deus, as coisas do mundo. Mundo e coisa de Deus. Uma vez que o reino de Deus, o reino de Cristo, não é desse mundo, nós, os seus súditos, também não podemos ser desse mundo. E ser desse mundo não significa coexistir nesse mundo, não significa habitar nesse mundo. Não somos desse mundo, porém habitamos nesse mundo. Todavia, no entanto, o que ele está querendo dizer é: nós não nos submetemos à filosofia, à política, à ética, à cultura desse mundo. Foi isso que Cristo enfatizou. Meu reino não é desse mundo. Você acha que se fosse desse mundo eu estaria na sua mão, Pilatos? Eu ser entregue numa cruz romana? Não. Então, ele está querendo dizer assim, para todos os judeus, judeusada, sabe por que o Sermão do Monte, vocês estão assustados com ele? Porque não consiste em palavras de um reino que aqui pertence, que foi feito para aqui estar, mas um reino que não pertence desse mundo. Agora vamos para o pano de fundo religioso. Não era muito diferente do contexto. Esse microfone é uma prova, viu, irmão? Jeová. Agora vamos para o pano de fundo religioso. Pano de fundo religioso, contexto religioso da época, não era muito diferente do político. Também era bem confuso. Jesus ministrou, pregou, manifestou o seu ministério em um tempo em que a religiosidade e o conjunto de crenças e valores era muito complexo. O cenário religioso naquela época em Israel contava com 4 grupos religiosos que disputavam a hegemonia religiosa. Você tinha na época de judeu, na época de Jesus, os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Então veja, Jesus completa 30 anos e inicia o seu ministério público. Prega alguns sermões até pregar o sermão do monte. Quem eram os ouvintes da época? Como era o contexto religioso, teológico da época? Ele era expressado no maior número por 4 grupos religiosos: fariseus, saduceus, essênios e os zelotes. Vamos começar pelos fariseus. Os fariseus eram o grupo da ala tradicional. Era o grupo que entendia que a religião consistia na guarda dos mandamentos. Mas mais do que na guarda dos mandamentos e na lei de Moisés, eles achavam que a religião consistia na guarda dos costumes que muitos rabinos judeus acrescentavam à lei de Moisés. Para você ter uma ideia, eles tinham mais de 600 acréscimos à lei de Moisés. Mais de 600 normas além da lei de Moisés. Então eram homens que zelavam pela tradição, eram legalistas, ao ponto de Jesus dizer em Mateus 7, por vossa tradição, Marcos 7, invalidai o mandamento de Deus.
Eles exaltavam a tradição dos líderes rabinos de tal ponto, ao ponto de obedecer mais à tradição do que à própria lei escrita. Então eram homens zelosos, que observavam a lei detalhadamente, principalmente no que tange a parte cerimonial. E eles achavam que a aceitação, ou até a salvação, ou a piedade, era provada pela obediência da lei. A religião baseava-se em obras. Os saduceus eram o contrário dos fariseus no que diz respeito aos usos e costumes. Era a ala liberal da época. Era um povo que ignorava a tradição dos rabinos, em muitos aspectos até a lei de Moisés. Era um povo também que não cria em anjos, não cria na alma, não cria na ressurreição, não cria em vida futura. A religião dos saduceus consistia em viver o aqui e o agora. É o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 15. Se não há ressurreição, se não há vida após morte, se não existe alma, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Nossa vida só consiste nisso. Isso é a ideia que vinha dos gregos, que morreu, depois da morte, acaba-se o ciclo de vida. E esse era o pano de fundo que Jesus pregou. Eles também não criam em milagres, eram imediatistas, liberais, ou seja, eles não tinham aquele hábito separatista, legalista, ritualístico dos fariseus. Eram libertinos e liberais, e também pouco espirituais. O terceiro grupo são os essênios. Os essênios, no que consistia a religião dos essênios? Então esse é o pano de fundo religioso da época de Jesus, do Sermão do Monte. A verdadeira religião significava uma separação total da sociedade. Então era comum esse grupo religioso dos essênios viver em comunidades isoladas, eram ascetas, monastas. Eles entendiam que a religião pura, eles entendiam que a piedade era separação total, então viviam em grupos isolados e separados do contato e do convívio com a sociedade. Daí então que surgiu dentro da era cristã os monges, os monastérios, os movimentos ascetas, o isolamento. No que consiste essas doutrinas monásticas? Em se isolar em lugares longínquos, longe de mulheres, da sociedade, do conforto, da tecnologia, achando que isso é causa de ganho, de santificação, de piedade, ou que isso demonstra algum tipo de santificação. Então os essênios eram esse grupo, essa ala que Jesus chegou a proclamar o Sermão do Monte. Era o grupo da ala asceta. Agora os zelotes. Quem eram os zelotes? Voltando lá nos essênios, quando eles descobriram os pergaminhos do Mar Morto, eles descobriram aqui na década de 40 que esses pergaminhos estavam escondidos com quem? Estavam com a descendência, estavam com os essênios e estavam fora dos lugares centrais. Então isso demonstra que eles por muito tempo ainda continuaram isolados, continuaram à parte da sociedade. Agora os zelotes eram os ativistas radicais da época, eram os fanáticos nacionalistas da época. Para os zelotes, não havia outra maneira de servir ao Senhor senão de pegar as armas e se levantar contra o Império Romano. Era a ala da guerra, era a ala que tinha ainda o espírito guerreiro de Davi, de Salomão, dos juízes. Eles achavam que iam tomar o reino pela espada, pelo sangue, com guerrilhas, com guerras.
E para eles é essa a vontade de Deus. O reino só será instaurado, o Messias virá com derramamento de sangue. Então é a ala dos ativistas, dos fanáticos religiosos, nacionalistas, radicais, que criam que alguma reforma só poderia ser feita com a espada. Então notem que interessante. E vem Jesus, que é aquela humildade. E tudo que eu estou dizendo aqui ele já sabia. Antes de você ser, ele era. Então note que interessante o pano de fundo religioso. Essa era a essência desse grupo. Nós podemos definir os quatro assim, ó. Os fariseus eram os tradicionalistas. Os saduceus eram os modernistas. Os essênios eram os separatistas. E os zelotes eram os ativistas. Todos dentro de um contexto religioso. Todos usando a fé para promoverem os seus movimentos. Em qual desses quatro grupos você acha que Jesus se encaixaria? Qual desses quatro grupos você acha que descreveria a postura, a ética e a religião de Jesus? Nenhum deles. Aliás, o Sermão do Monte tem muito a falar para esses quatro grupos. Jesus não se identificou com nenhum deles. Todos esses quatro ramos da religião estavam equivocados, estavam exacerbados na sua soberba. Eles estavam em desacordo com o período da graça que ia ser instaurado. O que o Sermão do Monte trazia? Presta atenção, por que eu estou dizendo? O sermão foi, mas pastor, por que você está falando isso? Porque quando Jesus pronunciou o sermão, o conteúdo do sermão, ele afetava diretamente esses contextos bíblicos, políticos e religiosos. O Sermão do Monte veio falar o quê? Veio falar assim, te pedir a túnica, dá a capa, mas César já levou tudo. O senhor quer que dá o restinho? Então, politicamente, falido. Proposta de governo que é essa desse homem? Olha, povo nordestino, abre mão da rapadura. Entendeu? Isso era, né, o contexto religioso, o contexto político. Agora o contexto bíblico, a mesma coisa. O Sermão do Monte confrontava esses quatro grupos. Primeiro os fariseus. O Sermão do Monte ensinava fariseus que a verdadeira espiritualidade, que a verdadeira religião não consiste em atos exteriores, não consiste em leis cerimoniais. Mais do que isso, os fariseus eram zelosos. Paulo vai até dizer em Romanos capítulo 10, eu dou testemunho que eles têm zelo, mas sem entendimento. Eles eram zelosos, eles eram puros na sua doutrina, eles eram aplicados. Todavia, o Sermão do Monte vem expor e dizer, fariseus, a devoção de vocês consiste em quê? Não cuideis em dar as suas esmolas, a fim de serem vistos pelos homens. Os fariseus se gabavam na sua religião em demonstrar piedade para os homens. E o Sermão do Monte vem enfatizar que as largas orações feitas nas praças não agradam a Deus, que as vãs repetições têm com o intuito de só serem vistos pelos homens, que as esmolas, quando é tocado trombetas, têm como fim receber o galardão dos homens. E o Sermão do Monte vai dizer que eles deveriam convergir todo esse zelo, essa piedade, apenas para impressionar a Deus, que a verdadeira religião não consiste em rituais, usos e costumes, ou atos externos de piedade. Acabou com o legalismo dos fariseus. Porque quando você pensa Sermão do Monte, não é só as bem-aventuranças, é 3 capítulos. Ele vai acabar com a religiosidade. Tu, quando jejuardes, não sejais hipócritas, ou não fazeis como os fariseus,
porque não tomam banho, não ungem o seu rosto, nem arrumam o seu cabelo, a fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão. Então olha só, a prática estava certa, o ato de jejuar estava correto, o ato de jejuar é bíblico, a obediência estava correta, só que eles falhavam na intenção. Então o Sermão do Monte vem dizer, olha, todo esse rito, todo esse culto formidável, detalhista, só tem um problema, tem que vir do coração. Tem que ser sincero, tem que vir para Deus, não pode ser para agradar os homens. Então o Sermão do Monte destruía a filosofia dos fariseus. A dos saduceus ensinou que o seu racionalismo e a sua libertinagem eram contrárias ao espírito da fé e da piedade. Os extremos, os fariseus legalistas, não vamos ser aprovados pela sucessão ou pelo volume de obediência da lei. Os saduceus não temos que obedecer nada. Eram os libertinos, os imorais, os carnais. Afinal de contas, uma vez que a vida não promete nada depois da morte, comamos e bebamos. E também não acreditavam na espiritualidade, na alma, na ressurreição. Jesus então ensina para eles, se o sal vier a ser insípido, para nada presta, mas para ser lançado pelos homens. Mateus 5,13, né? E se você está notando das esmolas dos fariseus, é Mateus 6,1, Mateus 6,5 e Mateus 6,16. São os textos que falam da esmola, do jejum e da oração. Para os saduceus, olha o que eles estão falando. Vocês têm uma religião à parte da piedade e à parte da espiritualidade, ressurreição. Ok. Saduceus, olha o discurso do Sermão do Monte. Se o sal vier a ser insípido, para nada serve. Como há de restaurar o sabor? Se o sal não tiver as propriedades de sal, ele não é sal. Saduceus, vocês não têm propriedades de cristãos. Vocês não são cristãos. Um cristão completo não pode negar a ressurreição, não pode negar a separação e a santificação, não pode negar atos de piedade. Uma vez que vocês negam, vocês retiram propriedades essenciais do sal. Vocês só servem para ser pisados pelos homens. Vocês não têm propriedades para salgar, para influenciar, para se santificar, para serem salvos. Os essênios, o Sermão do Monte ensinou que a piedade tem que começar no interior e não no exterior. Os essênios acreditavam que a autoflagelação, a autopunição, a autoabnegação, isso que a gente faz até hoje, a contemplação, era causa de ganho, de aceitação, de santificação. Jesus vai dizer, essênios, bem-aventurados limpos de coração. Limpa primeiro o interior do copo, depois o exterior será limpo. Então destruiu a filosofia, a teologia dos essênios. Tudo isso que vocês fazem é profundamente impressionante. Todavia o coração de vocês continua o mesmo. Todavia o coração de vocês continua mal. Então o Sermão do Monte também pega e cria problemas com os essênios. Há de notar hoje as alas muçulmanas, os xiitas, sunitas e tantos outros, as alas radicais muçulmanas, que também praticam a flagelação, o isolamento,
como maneira de santificação, separação, punição ou paga do pecado. E Jesus vai dizer, não, bem-aventurados são os limpos de coração. Agora os zelotes. Os zelotes, quando ele vê o discurso daquele não ditador, aquele discurso sereno e perene, aquele discurso doce, e ele vai dizer para os zelotes, a palavra-chave, zelotes, não era guerra nem revolução, e sim paz e amor. Pedro, embainha a espada, porque quem lançar mão da espada, a espada morrerá. Imagina o discurso para os zelotes. Os zelotes com as espadas, a hora que o Messias chegar, ele vai trocar a trombeta, nós vamos descer para César, sangue, tripa para fora, vamos subir muro, vamos pegar a guarda pretoriana e vamos tomar o império. Zelotes, ouviste o que foi dito? Ama teu amigo e odeia o teu inimigo. Eu não, zelotes. Ama quem te odeia, faz bem para quem te maltrata, ora para quem te persegue. O quê? O senhor está querendo dizer que eu tenho que amar César, Pilatos, Herodes? Sim. Que eu tenho que orar por eles? Sim. Que eu tenho que bendizer essa raça? Sim. Foi um choque para os zelotes. Foi um choque para o ativismo, para a guerrilha, para a revolução. E as palavras eram paz e amor. Apenas isso. Então vocês estão entendendo o que é o Sermão do Monte? A profundidade, a profusão. E a todas essas 4 classes ele guiou ao mesmo polo, ao mesmo ponto. A vida reta diante de Deus começa de dentro para fora. Era uma mudança, era uma reforma, era uma transformação, era uma revolução, era uma guerra no coração do homem, na mente do homem, no pensamento. Na verdade, a verdadeira religião consiste em mudança no coração. É isso que o Sermão do Monte veio trazer. Então imagina como é que estava o povo que esse Messias. Nada de aumento salarial, nada das nossas terras, nada de matar, nada de odiar, tudo é amor, pobreza. É igual hoje, né? Quem quer o evangelho desse? Como é que é o reino no céu, na eternidade? E hoje eu fico com a barriga vazia? Fica. Mas o que ele te prometeu? Uma cruz pesada e a vida eterna. Não, vou lá para o Macedo. Quer que eu assine a sua carteirinha? Dora Macedo, recebe ele aí. Mas cuidado, hein? Está interessado no teu dinheiro. Você está entendendo? É um Messias que ninguém quer. É um reino que ninguém quer. Até você deve estar meio moado. Nossa, cadê a cura, glória? Não saiu nada ainda. Estourar a porta, precisa abrir a porta. Vamos abrir a porta. Contrata um chaveiro, leva lá, que ele abre a porta. Tal de abre porta, hein, urso? Nossa, Deus do céu. Fica tranquilo, no inferno não vai ter nenhuma porta, elas estarão todas abertas. Então aqui é o pano de fundo bíblico, político e religioso, ok? Vamos ver agora outro aspecto do sermão. Primeiro nós vimos o pano de fundo do sermão. Agora vamos ver o pregador desse sermão. Vamos analisar o pregador do sermão. Não precisamos estudar muito ou conhecermos muito de Bíblia para sabermos quem foi o pregador desse sermão, por favor. Não é preciso ser nenhum PhD, nenhum estudioso para saber quem é o protagonista do sermão, o pregador, o orador do sermão.
todos nós, em unanimidade, vamos concordar que é Jesus o pregador desse sermão. Com certeza você já deve ter ouvido muitos sermões que marcaram a sua vida, muitos sermões que estão na sua memória. Talvez você leu muitos sermões, ouviu muitos sermões, quer em vídeo, quer em áudio, ou quer pessoalmente numa congregação. Talvez você já ouviu e viu muitos pregadores potentes. Quem não conhece Charles Haddon Spurgeon, príncipe dos pregadores, talvez o maior pregador do século XIX. Quem não ouviu Jonathan Edwards, talvez ele não é tão conhecido como seu sermão é conhecido, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Esse sermão foi pregado 300 anos atrás e até hoje ele é falado. É o sermão que quando Jonathan Edwards pregou, ele pregou sobre o juízo de Deus sobre o inferno. O sermão foi tão forte que as pessoas agarravam nas colunas do sermão achando que o chão ia abrir, que o juízo final tinha chegado. Tal a violência do sermão. Mas aqui é algo diferente. Aqui, quem está pregando é o maior pregador de todos os tempos. E ele está pregando o maior sermão de todos os tempos. Por que nós temos a atentar para o pregador? Porque quem está pregando aqui é Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco, Deus presente, Deus em carne. E o que compreende Emanuel pregar? Significa que quem está pregando é Deus. Quando Jesus vai para cima do monte, presta atenção, e os guardas vão pegar ele, escuta, Judas o trai, e eles perguntam, quem é Jesus? Quem é o tal de Jesus aqui? Estão os guardas ali do Sinédrio. Ele diz a mesma palavra que Deus deu para Moisés no Sinai. Ele diz, eu sou Yahvé. Quando ele fala, eu sou, todos os guardas caem desmaiados por terra. Buf! Porque aquela palavra é designada só para alguém, só para Deus, só para o Santo de Israel. Quando perguntaram quem é Jesus, Jesus, eu sou. Buf! Caíram. Porque ali ele estava falando como Deus. Emanuel é Deus conosco, não é um outro, não é um homem, é Deus, só que em forma humana. E o que significa ser Deus? Todos os sermões, todas as pregações e todos os pregadores, por mais brilhante que seja um sermão, ele contém erros. Por mais poderoso que seja um sermão, ele contém exageros. Por mais brilhante que seja um pregador, por exemplo, Charles Spurgeon, ele conhecia o nome de 5.000 membros da igreja dele, sabia todo de cor e reconhecia todos eles. Tinha uma mente brilhante. Mas por mais brilhante que seja esse pregador, ele comete equívocos, exageros. Ele pode se precipitar, ele pode falar coisas indevidas. Esse não. Esse o que ele fala é palavra divina. Esse o que ele fala é cânon, é palavra inspirada. Não existe qualquer exagero no Sermão do Monte. Não existe qualquer equívoco no Sermão do Monte. Não existe qualquer falha no Sermão do Monte. Não existe nenhum acréscimo no Sermão do Monte. Não existe nenhuma redução no Sermão do Monte. O Sermão do Monte é a palavra inspirada de Deus, pregada pelo próprio Deus. Essa é a característica peculiar. E por que o Sermão do Monte deve ser tão recebido? Porque quando ele diz, bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, os mansos, porque herdarão a terra, quem tem fome e sede de justiça, ele conhece o homem, ele criou o homem, ele sabe o que ele está dizendo, ele sabe o que ele designou, ele sabe o que ele prometeu, ele sabe o que é necessário fazer. Ele está com o homem desde a sua criação, ele acompanhou as quedas, as virtudes, aliás, em tudo ele foi tentado.
a semelhança dos homens, para poder dizer: eu sei que os que choram podem e vão e serão consolados. Eu sei que todo homem que olha para uma mulher não consegue deixar de adulterar com ela. Eu sei que o assassinato começa no coração do homem, porque eu sondo e esquadrinho os corações. Então todo aquele que se irar contra o teu irmão é assassino. Onde está o exagero nisso? Onde está o equívoco? O pregador não prega sobre uma teoria. O pregador não prega sobre especulações. Não prega sobre alguns axiomas. O pregador sonda e esquadrinha o coração do homem. O que Jesus diz? Ninguém precisava testificar a respeito do homem, porque Jesus conhecia o seu coração. Ninguém necessitava que alguém testificasse para ele do homem, porque ele conhecia o coração. Esse é o pregador. Então, primeiro, a natureza do pregador. O pregador é divino. Primeiro, a natureza. O pregador é Deus. Não dá vontade de decorar o Sermão do Monte a partir de hoje? Eu vou desafiar, quem decorar o Sermão do Monte primeiro, eu te dou o urso. Você vai ter o sermão falante ali. Você quer o Cunha? O primeiro que decorar o Sermão do Monte, vai ganhar ou um notebook ou uma enciclopédia de teologia do mesmo valor. Está lançado aí. O primeiro fala: eu decorei, vem aqui falar. Errou uma vírgula, não vai para o céu. Errou uma vírgula, não ganha nem o botão, nem o Ctrl, nem o F5, que o Leandro tanto gosta. F5. Glória a Deus. Ok? Decorou Mateus 5, 6 e 7. Citou aqui na frente com o peito estufado. Leva o notebook ou leva a enciclopédia de teologia. Está lançado. Ou se você quiser outra coisa, queria um instrumento. Queria uma guitarra. Pode ser. Ok? A partir de hoje. Quiser decorar no domingo já, tranquilo. Vamos agora ao seu caráter. Rápido, porque o tempo está passando. Não só a natureza de Jesus, do pregador, mas o caráter. Escute essa frase. Alguém definiu a pregação assim: a verdade transmitida através da personalidade. O que é pregação? Disse esse teólogo. A pregação é a verdade transmitida através da personalidade. O Sermão do Monte reflete o caráter de Jesus. Presta atenção. Quando você ouve um sermão, o sermão não é só um sermão. É um homem pregando. O sermão não contém só a substância bíblica do que ele prega. O sermão também contém elementos da personalidade daquele pregador. Então você consegue avaliar a personalidade de um pregador pela pregação que ele prega, pelo conteúdo do que ele prega. Então, o sermão é verdade transmitida através da personalidade. O Sermão do Monte revela o caráter de Jesus, a divindade de Jesus, o amor de Jesus, a personalidade sacra, reta, íntegra de Jesus. Ele prega aquilo que ele vive. Você quer conhecer o Sermão do Monte? Estude a vida do pregador. O Sermão do Monte está contido o coração de Deus, o coração de Cristo, o caráter de Cristo. Por isso, em Mateus 7, 28, ele está terminando o sermão, Mateus 7, 28. A Bíblia diz: e as multidões se admiravam da sua doutrina. Olha só, porque não ensinava, não pregava como os escribas,
mas como alguém que tem autoridade. Eles estão comparando o caráter. Esses homens pregam, não tem autoridade, não tem força, não tem respaldo, não tem vida, porque eles expressam o caráter seco, frio. Mas este prega como alguém que tem personalidade, vivacidade, que tem luz, que tem vida, que tem amor. Então nós notamos o caráter do pregador, é o próprio Messias, pois ele não falava como os escribas. Você conhece então a personalidade pela pregação. Então olha só o Sermão do Monte. Terceiro, ainda dentro do pregador. Primeiro nós conhecemos a natureza do pregador. Segundo, conhecemos o caráter do pregador. Agora, o estilo do pregador. Qual era o modo que Jesus pregou esse sermão? Se você notar Mateus 5, no comecinho do Sermão do Monte, diz assim, ó. Vendo Jesus multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximou-se dele os discípulos. Notou? Ele ensinou assentado. Jesus, antes de ensinar, ele se assentou. O escritor Mateus fez questão de acentuar, fez questão de retratar que ao ensinar o Sermão do Monte, Jesus sentou-se primeiro. Ou ele ensinou assentado o Sermão do Monte. Por que ele fez isso? Porque, vejam, era comum, na época de Jesus, os rabinos, os mestres, ensinarem assentados. Mas há um significado em ensinar em pé e assentado. Por quê? Porque quando eles ensinavam de pé, ou nas praças, ou nas casas, significava que aquele ensinamento era informal. Era um ensinamento corriqueiro. Não era um ensinamento para ser levado como um decreto. Agora, quando eles se assentavam, esse ensinamento passava a ser formal, passava a ser um decreto. Ele dá um exemplo disso em Mateus 23, 2. Jesus diz: na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus. Se os fariseus estivessem ensinando em pé, era uma coisa informal. Se eles estivessem assentados, isso tinha outro peso. Isso tinha ensinar assentado era equivalente a ensinar sobre a autoridade e o peso de quem está assentado. E era uma mensagem oficial. A palavra grega, para você ter uma ideia, da palavra cadeira, quer dizer assento, literalmente cadeira. Nesse texto de Mateus 23, Jesus vai dizer: na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus. Vou te dar um exemplo melhor. O Papa, quando ele vai dar uma notícia, existe um termo que eles usam, ex-cátedra, que quer dizer da cadeira. Se o Papa pronunciar um dito nos jardins de Roma, isso não tem peso, isso é considerado informal. Mas quando ele anuncia, o Papa vai dar uma mensagem ex-cátedra, da cadeira. Aquilo é considerado infalível. Aquilo é considerado palavra canônica, palavra que pode ser acrescentada no código canônico do Vaticano, do catolicismo. Palavra que todos os fiéis católicos devem seguir como ordem divina. Então, se você estudar a história da Igreja Católica, ele fala, ele se pronuncia, ele vai na TV, mas quando ele entra na janelinha, quando ele senta, quando ele dá uma palavra ex-cátedra, quer dizer, da cadeira, tem infabilidade, tem ordem canônica. Jesus estava querendo dizer que quando ele subiu no monte, ele se assentou e proclamou o Sermão do Monte, é a palavra infalível.
infalível, é palavra oficial do reino de Deus, é palavra canônica, é palavra que tem o peso e o selo do Messias, que era ele. Por isso ele se assentou. Então não tem nada por acaso. Notem que o Sermão do Monte todo está sendo feito num contexto judaico. Essa é a linguagem de Israel. Eles entendem o que é assentar, o que é subir no monte, o que é uma túnica, o que são as medidas, o que são as oliveiras. São todas linguagens que o judeu entende. Então, quando Jesus, agora é o modo dele ensinar, do sermão. O que é o modo? Tem ordem divina, tem ordem infalível, tem ordem canônica. Não estou aqui, usei o exemplo do Papa, não dizendo que o que ele fala é infalível, é óbvio que é extremamente falível, aliás não fala nada com nada, a tristeza, mas ele cunhou isso dessas cadeiras aqui, desse tempo de hoje. Então quando os fariseus se assentavam, era um pronunciamento oficial, tinha um peso da autoridade rabínica. Quando o Papa anuncia um pronunciamento ex-cátedra, da cadeira, do assento, do trono, é um pronunciamento oficial, infalível, pode até ser canônico. E quando Jesus sobe e se assenta, a intenção dele é dizer, o Sermão do Monte é um pronunciamento oficial do Messias. É uma palavra divina, é uma palavra infalível. Então, quando os judeus, o contexto todo ali estava vendo ele subir e se assentar, eles disseram, quem é esse homem? Com que autoridade fala? Logo se assenta, são palavras de Deus para nós, palavras a serem consideradas. Esse foi o método da pregação. O método da pregação de Jesus. É um pronunciamento oficial do Messias que veio instaurar o seu reino. Estamos terminando, calma aí. Nós vamos ficar na introdução uns 2 meses. Você vai ver, você vai amar tanto o Sermão do Monte. Quando você for para Israel, você vai querer encontrar ele lá. Ainda, tem um monte. Mas o monte eu vou rápido, porque eu falei um monte do monte, né? Quem que eu corrigi que falava monte? Um de vocês aí, né? Você, hein, Fabinho? Um monte de vezes, eu falei muitas vezes. Tá, vamos lá. A gente não fala um monte de vezes, né? Você vê um monte de coisa. Um monte. Não foi um mero acaso ser pronunciado esse sermão num monte. A Bíblia não pronuncia qual monte, não fala o nome do monte, não fala o lugar específico do monte, o monte é totalmente desconhecido. Mas por que o sermão teve que ser pronunciado no monte? Por que ele teve que se assentar no monte? Por que ele escolheu um monte para pregar esse sermão? Porque ele ensinou a partir do monte e não em outro lugar. Por causa de Moisés. Entenderam? Todas as leis sagradas, os editos sagrados, eram trazidos para Israel através de um monte. Israel se familiarizava com aquilo. E principalmente, a obra mais importante, o feito, o envio da lei de Moisés para Israel veio a partir de um monte. Então, para que os judeus dessem importância no que Jesus estava falando, deveria também, a semelhança de Moisés, ser pronunciado em um monte. Era isso. E por que no monte a semelhança de Moisés?
Por que o discurso não foi o mesmo de Moisés? Porque ao subir no monte, ele está substituindo a lei de Moisés e dizendo: a ordem levítica passou, a lei cerimonial foi abolida, a salvação pela observância foi destituída. Agora é a nova lei do novo Moisés que eu promulgo, que eu declaro. Era isso que ele estava trazendo. Agora tem mais do que isso, presta atenção. Por que ele usou um monte? Para prefigurar a cruz. Ele sobe no monte para receber a maldição da lei sobre ele. Depois ele sobe na cruz para imputar a justiça dele, Sermão do Monte, a todo o que crê. Por isso que ele subiu no monte. Entendeu? Quando ele sobe no monte, as tábuas da lei, a maldição da lei cai sobre ele. Quando ele sobe no Gólgota, ele imputa a justiça dele. Quando ele morre na cruz, a justiça dele sobre nós. O Sermão do Monte. Bem-aventurado que chora, bem-aventurado limpo de coração. Quando ele sobe na cruz, ele te faz limpo de coração, ele te faz pacificador, ele te faz manso, ele te faz misericordioso. Então o ato de subir é tanto de abolir a lei, levando sobre ele a maldição, como de naquele monte da cruz, imputar sobre você a justiça, que é o Sermão do Monte. Tem coisa aqui, viu, igreja? Fantástico, maravilhoso. Último, para você ir embora, não fique bravo comigo, por favor. Seus ouvintes, a quem foram dirigidas essas palavras? E a quem se aplica hoje em dia? Essa é a parte mais conflitante do sermão, eu vou acelerar. Para quem foi dito o sermão? Gente, o senhor está falando, para quem que é esse negócio? Alguns pensam que o sermão foi para pessoas perdidas, que o sermão ensina o caminho da salvação. Muita gente ensinou isso. Quer ser salvo? Seja limpo de coração. Quer ser salvo? Seja misericordioso. Quer ser salvo? Seja manso. Quer ser salvo? Tenha fome e sede de justiça. Então o Sermão do Monte é um sermão evangelístico, foi feito para pecador, para perdido. É para esse grupo de pessoas que foi feito o Sermão do Monte? Não. Porque se essa vertente é correta, está ensinando salvação por obras. Rasga Efésios 2. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Muitas pessoas pensam isso. Quando você lê o Sermão do Monte, fala: eu preciso fazer aquilo para ser salvo. Está errado. Eu já faço aquilo porque sou salvo. Está certo. Segundo, outros dizem que o Sermão do Monte tem uma aplicação secundária. Ela não é primária. Não, o Sermão do Monte tem uma aplicação secundária. Quem diz isso? Os dispensacionalistas. O que são dispensacionalistas? Aqueles que creem nas dispensações, inocência, consciência, governo patriarcal, lei, graça e milênio. Os dispensacionalistas, os quais são a maioria, o que eles creem? Que o Sermão do Monte é para ser cumprido no milênio. Só podem cumprir o Sermão do Monte na íntegra aqueles que reinarem com Cristo depois da sua segunda vinda, no milênio. Então hoje é uma obediência parcial, secundária. Ninguém tem condição de cumprir o Sermão do Monte. Ninguém tem condição de ser limpo de coração, nem de ter fome e sede de justiça, nem de ter misericórdia. Agora no milênio, quando o reino de Cristo for totalmente instaurado e a gente for glorificado, aí nós viveremos o Sermão do Monte na plenitude. E hoje ele é só obedecido secundariamente, ele não deve ser levado tão a sério porque ninguém tem condição. Outro erro aqui. Primeiro,
que você não obedece para ser salvo, não é para pecadores. É impossível, senão a salvação é por obra, você destitui a salvação pela graça. Segundo, ele é um sermão para ser cumprido hoje, para ser cumprido agora, não é para o tempo futuro. Uma prova disso é Mateus 5, verso 3, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles serão o reino de Deus, no milênio serão, lá acontecerá. Não, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Jesus estava afirmando que aquele que é pobre de espírito, ele herda o reino agora, não é para o futuro. Ele não está dizendo que herdarão o reino, ele não está dizendo que deles serão o reino, que eles entrarão, ele está dizendo que já são do reino, já fazem parte do reino. Então não é um cumprimento para o futuro. Segunda implicação nessa afirmação dispensacionalista, o que está em Mateus 5,10. Bem-aventurados sois vós, perseguidos pela justiça. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e disserem todo mal contra vós. Exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão no céu. Aqui é uma contradição que eles mesmos afirmam. Se o Sermão do Monte é só para o milênio, como é que vão ser perseguidos no milênio? Que o milênio é 1000 anos de paz. Ninguém pode ser perseguido pela justiça no milênio, porque são 1000 anos de paz, de governo aqui na terra. Não há um dispensacionalista que explique esse texto. Aqui, bem-aventurados sois vós quando por minha causa, pelo reino, pela justiça, vocês forem perseguidos. Olha, os profetas foram antes de vós. Como que os profetas foram perseguidos? Decapitados, martirizados, queimados, serrados. Isso não vai haver no milênio, porque o milênio dispensacionalista é um milênio de paz, de restauração, toda a terra ser cheirada do conhecimento de Deus. Então é impossível o Sermão do Monte ser um sermão para ser cumprido só pelos habitantes do reino milenar. E terceiro, que é o maior argumento, é que várias afirmações do Sermão do Monte são retratadas em todo o Novo Testamento. Como que Jesus ia colocar algo para ser cumprido só no milênio, em todo o Novo Testamento, como cumprimento para agora. Você vê repetições do Sermão do Monte, ou menções, ou paralelos, em todo o Novo Testamento, como doutrina para aqui e para agora. Então o Sermão do Monte não é para os milenistas, nem é para os pecadores. Então para quem está sendo dirigido o Sermão do Monte? Para dois grupos, os discípulos e a multidão. Rapidamente, os discípulos. Por que já foi dirigido para os discípulos? Porque o primeiro sermão de Jesus não foi o Sermão do Monte. O primeiro sermão de Jesus foi Marcos 1,14, arrependei-vos e credes no Evangelho, porque o tempo está cumprido, o reino está próximo. Esses que foram chamados para o Sermão do Monte, foram os que creram no primeiro sermão pregado, os que arrependeram e creram, agora são salvos, são discípulos. Esses foram chamados para ouvir o sermão, porque uma vez que eles creram e se arrependeram, entraram no reino e agora estão recebendo a constituição do reino. Pode cumprir, meu filho. E a multidão, havia homens e mulheres necessitados de salvação, porque ele também foi um sermão evangelístico, quando Jesus disse, porfiai por entrar na porta estreita, porque apertado é seu caminho, e poucos é que passam por ela. Ele estava evangelizando, ele estava ensinando que o reino não é para todos, ele é pequeno, ele é estreito, e aquela multidão estava sendo evangelizada, assim como hoje. Hoje nós temos uma igreja lotada, e nem todos que estão ouvindo este sermão também são salvos, mas eles devem ser convidados à salvação, ao arrependimento e à fé. Então esse sermão hoje, que eu estou ensinando, é para a igreja, é para os santos, é para os salvos. Mas aqui essa noite não tem só salvos, não tem só santos,
Mas a mensagem também é para que você um dia faça parte desse reino. Entre nessa doutrina, se arrependa e creia. Quantos estão doidos para eu acabar? Diz amém. Olha, sincero, né? Graças a Deus. Existem ficou mais um tema aqui e eu vou deixar para a semana que vem, que é o quê? Por que é importante estudar o Sermão do Monte? Isso foi proferido para duas classes de pessoas, para a multidão e para os discípulos, ok? Jesus estava também ensinando que a pregação tanto edifica quanto converte. Tanto ela tem um viés doutrinário como evangelístico. Era assim o pano de fundo do Sermão do Monte. Era assim o perfil do pregador do Sermão do Monte. Era assim o método do pregador. Era assim o lugar do Sermão do Monte. E eram essas as pessoas as quais o Sermão do Monte. Quem estava lá? Fariseus, saduceus, essênios, zelotes, romanos, gregos, prostitutas, paralíticos, cegos, leprosos. Toda classe de seres humanos estavam ali. Para aqueles que eram salvos, deveriam cumprir. E para aqueles que um dia seriam salvos, entrariam nesse reino e então cumpririam. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar.